Dando continuidade aos conceitos de física, vamos iniciar hoje a dinâmica. Com a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, o que diz esse princípio? Que todo corpo tem tendência natural de manter a sua velocidade constante igual a zero, ou velocidade constante diferente de zero em movimento retilíneo uniforme. Nós vimos na cinemática que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que a aceleração é nula e a velocidade se mantém constante. Vamos supor esse carrinho aqui. Tá? Então eu estou supondo que este carrinho ele tem um movimento retilíneo uniforme. A sua velocidade é sempre constante, tá? Em trajetória retilínea. Então isso é um movimento retilíneo uniforme. Portanto, eu tenho dois tipos de inércia. A inércia de repouso, em que um móvel se mantém constante com velocidade igual a zero, ou inércia de movimento, em que o móvel se mantém em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante diferente de zero. Tá certo? Então vamos repetir? Esse carrinho tem um movimento de trajetória retilínea com velocidade constante. Então ele tem uma inércia de movimento. Certo? Agora, se esse carro estiver parado, ele tem uma inércia de repouso. Ok? Vamos supor aqui que eu tenha um fio, tá certo? Aqui está a ponta dos meus dedos e aqui está essa bolinha. Essa bolinha, inicialmente, ela tem uma inércia de repouso. A sua velocidade é constante, igual a zero. Agora, movimento ascendente ou movimento descendente, a sua velocidade, tá certo? Está em trajetória retilínea vertical com velocidade o quê? Constante, ou ascendente ou descendente, tá certo? Também é outra maneira de você representar a inércia. Neste caso, essa bolinha tem uma inércia de movimento. A sua velocidade é constante, diferente de zero. Tem uma trajetória retilínea na vertical, ascendente ou descendente, tá ok? Então, esses daí seriam os conceitos iniciais do princípio da inércia, tá certo? Aqui seria a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, o que diz? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Vamos voltar ao carrinho para a gente entender? Então eu disse aos senhores que esse carrinho tem um movimento retilíneo uniforme. Se esse motorista decidir acelerar este carro, aqui ele tem movimento retilíneo uniforme. O que vai acontecer? Ele vai perder a sua inércia de movimento, porque o módulo da velocidade deste carrinho vai mudar, aumentou. Então, teve que existir uma força externa capaz de alterar esta velocidade, tá certo? Vamos raciocinar de outra maneira. Esse carrinho está em movimento retilíneo uniforme, aqui ó, velocidade constante, e de repente começa a diminuir a sua velocidade. Também perdeu a inércia de movimento. Aí houve uma redução da velocidade deste móvel. Tá? O motorista teve que reduzir a velocidade. Portanto, tanto acelerando como desacelerando, tem que ter uma força externa capaz de variar a velocidade. Variando a velocidade de um móvel, eu retirei o quê? A inércia de movimento deste carrinho. Tá certo? Agora vamos ver. Por exemplo, neste caso, este carrinho tem uma inércia de repouso. Sua velocidade é igual a zero. Se o motorista acelerar, vocês percebam que ele perdeu a sua inércia de repouso. Então teve que ter uma força externa capaz de variar a sua velocidade e tirar esta inércia de repouso. Tá certo? A esta força eu vou chamar de F. Então vamos lá. Segundo princípio da dinâmica, né? Princípio fundamental da dinâmica. A força é igual a massa vezes aceleração. Quer dizer que
A aceleração nós aprendemos na cinemática, que é o quê? Variação de velocidade em função da variação do tempo. Quem que dá origem à aceleração? Nós aprendemos a aceleração na cinemática. Mas quem que dá a origem à aceleração? Uma força externa. Ela gera a aceleração num corpo. Ela gera a variação de velocidade em função do tempo. Tira a inércia de um corpo. Portanto, essa força externa é a massa do móvel, por exemplo, do carrinho, que eu dei o exemplo, vezes a aceleração que esse carrinho ganha. Ou de aumento de velocidade ou de diminuição de velocidade. Tá certo? Portanto, força, então, é que origina a aceleração, que tira a inércia, é a massa vezes a aceleração. Certo? Então, a aceleração da cinemática que nós aprendemos, para ela existir, tem que ter uma força externa. Ok? Peso é o quê? É uma modalidade de força. Só que o peso é uma força dirigida para baixo, porque a gravidade é um vetor dirigido para baixo. Então, peso é uma modalidade de força que eu vou chamar que é a massa vezes a aceleração. Nesse caso em particular, aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. As unidades que nós vamos trabalhar. Tanto a força F como o peso vão trabalhar em newtons, representada pela letra N, a massa em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Ok? Ainda na segunda lei, nós temos aqui deformação elástica, que é a lei de Hooke. Nós temos uma mola, nós puxamos ela com uma força F, ela vai ser deformada de X. Então, esta força capaz de deformar esta mola de uma deformação X vai ser dada como K vezes X, onde F é a força, não é isso? Que vai deformar, deformadora. X é a deformação que a mola sofreu, e K é a constante elástica da mola. Cada mola vai ter, em particular, uma constante elástica, tá certo? É outra modalidade de força, constante da mola vezes a sua deformação. Ok? Na próxima aula nós vamos ver o conceito da terceira lei de Newton. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.